assim, a princípio, essa ideia de negócios, né, dos barões, ela começa unindo as propriedades que eles receberam como dote, né? Eles vão montar uma companhia para produzir café. Só para produzir café em uma maior quantidade, né? Era comum que tivesse sociedades entre irmãos, e a Lacerda Irmãos é uma dessas propriedades. Mas começa a ganhar corpo, e é interessante porque vários trabalhos vão mostrar, né? Os trabalhos do professor Renato Marcondes, na USP, o professor Flávio Sais, da Faculdade de Economia da USP na capital, eles mostram que havia um problema de escassez, né, de agências bancárias. Então, o que eu comecei a notar é que havia uma acumulação de capital importante. Quando da morte de algum parente, ou os que ficaram eram capitalizados, porque você tinha ameação e as partes, né, as legítimas, né, que eram as partes da herança que eram concedidas aos filhos, e esses filhos começaram a montar empresas a partir de capital próprio. Você não nota muito, a princípio, que eles tenham sido financiados, eu não tenho indícios claros de que bancos apareciam no primeiro momento, mas eu consigo perceber que os Lacerda Franco têm nessa questão de associativismo, de capital familiar, um elemento importante para se capitalizarem no momento em que o número de bancos na província de São Paulo é pequeno, no interior de São Paulo é menor ainda. Então, eles, a princípio, eles vão se constituir, e assim, essa foi a parte da documentação que mais me surpreendeu, né? Porque daquilo que o Fábio me permitiu olhar, eu olhava muito umas informações sobre uma casa comissária de café. E eu olhava e falei, o que é casa comissária de café no século XIX? Eu não tinha muita noção a princípio. Já tinha lido alguma coisa, mas não sabia muito bem. E eu tinha um balanço, eu tinha um contrato dessa casa. E aí eu levantei mais informações e esse foi o investimento inicial deles. O José de Lacerda Guimarães, o seu sobrinho, né, o Joaquim Franco de Lacerda, o seu cunhado, que era o padre, o Joaquim Franco de Camargo Júnior, e depois o seu outro sobrinho, o Antônio de Lacerda Franco, eles vão criar uma casa para comprar café dos fazendeiros no interior de São Paulo, na região de Araras e outras, e revender esse café aos exportadores em Santos. Então, se eu olhasse o mercado de café, isso até hoje, em alguma medida, alguns agentes não estão mais presentes, mas o café revendido aqui, o café brasileiro, a porção do café brasileiro, dos agentes nacionais na cultura do café, ela se encerra em boa medida quando chega em Santos, ou mesmo no Rio de Janeiro, ou em Paranaguá, ou no Porto de Vitória, por exemplo. Depois, o que você tem são grandes companhias internacionais que são incumbidas de comprar o café aqui no Brasil, já era assim no século XIX, e revender esse café para a Europa e Estados Unidos, principalmente. São firmas que importam e que são tratadas aqui como agentes exportadores. E muitas vezes até as companhias de navegação que levam o café até os grandes mercados são também estrangeiras. E os principais países são a Alemanha, Estados Unidos, França e Inglaterra. Já era assim no século XIX. Então, eles iniciam, né, nesse circuito do comércio do café, que é mais do que eles são grandes produtores que se aventuram a também serem comerciantes de café e comerciantes por comissão. Por isso que são chamados de casas comissárias. Eles cobram 3% sobre o preço final de venda do café para os exportadores em Santos pela operação de venda do café. De pegar o café, muitas vezes, direto nas fazendas ou recebê-lo nas ferrovias e se incumbir de encontrar um cliente para esse café. E os fazendeiros se vinculam a essas empresas como? Através de um sistema de contas correntes, em que, geralmente, do lado do crédito se encontram os valores pelo café vendido. E do lado do débito, tudo aquilo que as fazendas precisam. Açúcar, sal, vinho, cimento, roupas. Essas grandes casas que compravam café, geralmente tinham lojas, muitas vezes em Santos, que recebiam artigos do exterior para revender para a população no Brasil e para os agentes dos cafeicultores, que eram os comissários. Função essa que os Lacerda Franco iniciaram ali, né, para diversificar a sua atividade dentro do circuito econômico paulista. Então, esse é o primeiro ponto. Eles montam uma casa para comprar café e que se torna um grande centro de abastecimento para fazendas aqui no interior de São Paulo.
Isso vai de mais ou menos final dos anos 1870 até 1884. Porque em 1884, aí se encontra o quê? Essa casa inicial, que era a Lacerda e Companhia, comissários de café, ela aparece de uma maneira modificada. Ela aparece como uma transformação da sua razão social e mais do que isso, da sua função de não apenas uma casa comissária, que cobra para vender o café para os exportadores, mas uma casa exportadora de café. Portanto, agora eles estão concorrendo com empresas estrangeiras e se incumbindo não apenas de receber o café do interior, mas de mandar o café para fora, para Estados Unidos, para a Europa, que seja, né, por contratos com embarcações e companhias de navegação estrangeiras, ou eventualmente com navios próprios, mas é mais difícil. Mas eles são agentes agora que têm que se vincular a compradores do exterior e o que é interessante, o que é mais interessante até, eles têm uma agência em Santos para receber o café de São Paulo, uma no Rio de Janeiro, eventualmente até para se articular na compra de moeda estrangeira. O café era pago em libra esterlina para os agentes no Brasil. Então, as empresas vinham do exterior, compravam café, e os agentes dos fazendeiros, eles não recebiam em R$1.000, eles recebiam em libra esterlina, que era a moeda de referência internacional, a moeda britânica. Então, é nesse circuito que eles entram. Eles têm uma casa para receber o café no interior de São Paulo, uma filial no Rio de Janeiro, mais para acertar a questão do câmbio, que era importante para fazer os pagamentos, e uma na França, na cidade de Havre, né? Na cidade portuária do Havre, na França, que era a representação no exterior para recebimento do café na Europa e revenda para a Alemanha, a França e Itália, né? Parte da Áustria, que eram os mercados prioritários dessa casa. A partir desse momento, e esse torna o principal negócio da família Lacerda Franco. Envolve 4 familiares, o Barão de Arari, os seus sobrinhos, né, o Joaquim Franco de Camargo Joaquim Franco de Lacerda e o Antônio Lacerda Franco, vai ser o senador que eu mencionei no princípio da nossa conversa, e o seu cunhado, né, que é o padre, o Joaquim Franco de Camargo Júnior, que é da região de Limeira, e o filho do Alferes Franco. E esses 4 membros da família comandam o principal negócio. É uma empresa familiar e não é uma sociedade com ações em bolsa, não é nada disso. Mas eles comandam um negócio que tem representação no Brasil, na Europa, e importante, né? Aquilo é o início de um ciclo de alta do preço do café. E a documentação, os relatórios da Associação Comercial de Santos mostram que essa empresa dos Lacerda, no biênio de 1885 e 1886, ela foi a maior casa exportadora de café, do café paulista, naquele período. Na frente, o hall de empresas ali vai reunir, né, as 20 principais. Você tem 19 empresas estrangeiras e a principal delas sendo a empresa nacional dos Lacerda Franco, num período de alta, de grande volume de exportação do café. Coisa que eu só fui encontrar de maneira similar, porque essa é uma parte que eu trabalho até hoje em dia, né? As empresas que exportam o café brasileiro, eu só fui encontrar um cenário semelhante na Primeira Guerra Mundial, com a Casa Exportadora dos Prado, mas num cenário em que, por exemplo, ele é muito sui generis, porque durante a Primeira Guerra Mundial você teve a lista negra, né, a blacklist da Inglaterra, que proibia, por exemplo, casas da Alemanha e da Áustria de exportar café e exerceu pressão, por exemplo, em agentes, né, econômicos no Brasil, agentes políticos no Brasil. Então, eu desloquei muitos concorrentes. Num cenário de certa normalidade, eu não encontrei ainda. Eu tive só a casa exportadora dos Lacerda Franco, que foi a maior casa exportadora de café no estado de São Paulo, na província de São Paulo, né, nos anos 1880. Então, era uma empresa muito relevante, de grande peso, e que foi a base para acumulação e para outros negócios paralelos dos Lacerda Franco. Por exemplo, eles montaram uma fundição, uma oficina na capital paulista, né, na região do Brás, que era a Lacerda Camargo, né, e companhia. E essa empresa ela vai ser muito importante durante os anos 1880, como for. Ela nasce numa associação com um suíço, que é o João Arbenz. O suíço era um caldeireiro suíço que veio para São Paulo. Ele tinha uma oficina
e os Lacerda entraram para capitalizar essa empresa. Com pouco tempo depois ele saiu, essa fundição cresceu, e junto da Engelberg Siciliano, que era uma empresa de Piracicaba, elas foram incorporadas, essas duas empresas, para formar uma empresa maior, que é a Companhia Mecânica Importadora de São Paulo, que é a principal empresa de bens de capital, né, fundição, máquinas, equipamentos do estado de São Paulo durante toda a Primeira República. Então, foi um negócio relevante. Eles se tornaram acionistas depois, com a incorporação, mas só para dar o vulto, quer dizer, eles tinham participação na principal casa exportadora de café e foram base para a principal empresa do setor de bens de capital, como um grande amigo meu estuda isso, que é o professor Michel Marçom, lá da Federal de Alfenas. E além desses negócios, eles também, né, tiveram presentes comprando, né, e sendo no Banco União de São Paulo, né, que é o banco formado pelo Antônio de Lacerda Franco. É um banco constituído em 1890, vai se tornar o principal banco do estado de São Paulo no início da Primeira República, do ponto de vista do tamanho do ativo, né? Esse banco foi criado pelas reformas do Rui Barbosa em 17 de janeiro de 1890, e em associação... O Lacerda Franco era o presidente, mas tinham vários fazendeiros potentados locais, como o Barão de Rio Claro, o Visconde de Rio Claro, né, que vai ser um dos acionistas do banco. Esse, de certa forma, encerra a presença deles como detentores de empresas em bancos, indústrias e a Casa Comissária de Café, além de serem detentores de grandes fazendas na região de Araras e Limeira, né? Assim, é relevante. O papel que eu poderia agregar aqui é como acionista de outras empresas, né? Então, se você pegar o rol dos maiores acionistas da principal ferrovia de São Paulo, que é a Companhia Paulista, ali no final do século XIX, um dos principais é o Barão de Arari. Então, eles têm uma relevância muito grande, negócio muito vulto, e foi o que eu tentei retratar aqui, né? Mas tentando, assim, de maneira resumida, explicar um pouco.